o Vasco é um dos diversos clubes que tem no Brasil. Será que eu vou ter a sorte de trabalhar no meu time de coração? Tomara que sim, tomara que sim. Eu acho que eu desempenharia meu papel muito melhor trabalhando no time que eu, além de tudo, vou trabalhar e vou amar. Sim. Que eu, além de tudo, entendo sobre o time, eu sei a torcida, eu sei a história de cabo a rabo, de tudo que o Vasco foi importante, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de falar. Já gravei vídeos sobre no meu Instagram, um dos vídeos que a galera mais assistiu foi eu falando sobre a resposta histórica do Vasco, que foi quando o Vasco negou a série de exigências racistas da então Liga Carioca de Futebol, que disse que pro Vasco jogar o campeonato do ano seguinte teria que excluir alguns dos seus jogadores. Todos esses jogadores pretos, brancos, pobres, mestiços, né, de áreas afastadas, porque naquela época, mais ou menos na década de 20, futebol era esporte elitista, né? Sim, então sim, só sim. jogava futebol quem era associado dos altos clubes sociais da época, como Flamengo, Fluminense, sabe? Então, sabe? Futebol não era uma coisa pra bem nascido, né? Então eu amo tudo isso que envolve o Vasco. Pra mim, não é porque eu sou vascaíno, mas eu acho que de fato o Vasco tem uma das histórias mais importantes do futebol brasileiro, porque se não fosse o Vasco, a história de negros no futebol seria muito diferente. O Vasco foi a primeira equipe campeã com jogadores negros, né? Não foi a primeira equipe a aceitar jogadores negros. A primeira equipe foi o Bangu, o The Bangu Athletic Club. Mas o time era inexpressivo, tipo, não tinham bons resultados esportivamente. Sim. Então, a Liga Carioca deixava eles, vamos deixar eles jogarem, porque todo mundo vai ver que esses caras não prestam pra futebol e vai reforçar a ideia que futebol era uma coisa pra gente branca, bem nascida. E aí chegou o Vasco saindo dos lugares mais indesejados do Rio de Janeiro. Por que o Vasco era tão bom? Porque naquela época o futebol era amador. Né? O cara jogava no Flamengo, mas era engenheiro, sabe? Rico, de família rica. Então o que acontecia? Tinha um clube social, o Vasco da Gama, fundado por portugueses. E o que acontecia? O seu Manuel, que era dono de uma padaria, dono de um comércio, cedia o seu funcionário, que jogava bola bem, para treinar quase que de maneira integral o futebol. Então o início da profissionalização do futebol no Rio de Janeiro, no Brasil, se deu muito ao Vasco, porque eles recebiam, por exemplo, o seu salário de ajudante da padaria, mas ele não trabalhava na padaria. Trabalhava como jogador de futebol. O seu Manuel deixava ele o dia todo treinando futebol pro clube dele, pro Vasco da Gama. Então, os jogadores do Vasco treinavam mais porque eram cedidos dos seus patrões, enfim, de pequenos comércios, né? Era mais ou menos isso que era composto das pessoas com mais dinheiro do clube do Vasco da Gama. E aí, começou a ganhar partida atrás de partida, e começou a ganhar dos clubes grandes cariocas, aí ganhou o Campeonato Carioca de 23, aí a Liga Carioca fez isso e diz, você só pode participar se excluir esses jogadores, alegando que eles tinham índole duvidosa. Foi essa, índole duvidosa. Aí o que aconteceu? O Vasco negou, disse que não iria participar, porque isso iria contra os seus valores e princípios. Começou a jogar no ano seguinte uma liga paralela com equipes menores e suburbanas do Rio de Janeiro, só que continuou a levar multidões aos estádios. A liga, os caras não estão jogando a liga da gente, mas estão levando uma galera pro estádio. Aí no ano seguinte, o Vasco foi convidado, Vasco, volta aqui, pode voltar, mas vamos fazer o seguinte, você só pode voltar se tiver um estádio próprio. O que era uma decisão em si ainda elitista, porque só clubes de poder aquisitivo maior. Só que é onde aquela história, né? A campanha que a própria torcida do Vasco se juntou, recebeu um terreno cedido na rua São Januário. Né? Tem gente que pensa que o nome do estádio é São Januário, mas o nome do estádio é Estádio Vasco da Gama, que era construído ali na beira da rua São Januário. E popularmente, depois de anos, hoje o estádio é o Estádio São Januário. Mas enfim, é por essas e outras que eu acho, tipo, a história do Vasco, a importância do Vasco. Não vou nem falar dos jogadores, né? Tão importantes que o Vasco exportou, Romário, Edmundo, Dinamite. Dos 4 maiores artilheiros do Brasileirão, o Fred passou agora, 3 são do Vasco, que é o Dinamite, o
Romário Edmundo, pô. Então, isso tudo me fez ser vascaíno, influência familiar, meu irmão é vascaíno. Teve influência familiar? Teve influência familiar. Aí depois você foi pesquisar a história. Depois eu fui conhecer melhor, pô. Tudo isso me fez ter certeza que eu tô do lado certo. Mesmo nas dificuldades, todo vascaíno tem amor infinito. Pô, eu acho massa sabe, quando não passa o extremo de trocar soco, eu acho da hora a paixão pelo futebol.